gente muito amada e preciosa do Senhor, esse Salmo 103, que é um salmo de Davi, quando ele estava já com idade avançada, vai falar ao seu coração. Estou certo disso. A percepção clara de Davi acerca da fragilidade da vida indica os seus anos mais fracos, como também a própria plenitude de sua gratidão que traz louvor. Vocês verão que nem 1000 penas poderão escrever sobre tudo o que diz esse salmo. Ele é uma daquelas escrituras abrangentes que contém uma Bíblia em si mesmas. Então, antes de começar a nossa análise, só peço uma coisa a vocês. Por favor, deem o like de vocês. Façam isso, tá? Porque vai ajudar muito para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo também, tá bom? É só dar o like. Por favor, façam isso agora, tá? Esse salmo começa assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. A música da alma é a alma da música. Davi inicia chamando a própria alma para adorar e bendizer o Senhor. Isso não é lindo? É uma expressão fervorosa de louvor e adoração a Deus. Muitas são as nossas faculdades, emoções e capacidades, mas Deus as deu a todos nós e elas devem todas unir-se em coro em seu louvor. Os louvores indiferentes ou pouco entusiasmados, mal concebidos ou pouco inteligentes, não são os que devemos oferecer ao nosso Senhor amoroso. Vejam só o versículo 2. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Nenhuma das tratativas divinas deve ser esquecida. Elas são todas realmente benéficas a nós, todas dignas dele mesmo e todas motivos para louvor. A lembrança é muito traiçoeira em relação às melhores coisas. Por uma estranha perversidade produzida pelo pecado, a lembrança armazena os dejetos do passado e permite que tesouros de valor inestimável sejam negligenciados. Ela se prende às angústias e considera sem firmeza os benefícios. Estou certo de que é assim com cada um de nós. Você que me ouve, certamente é assim com você. A lembrança precisa de estímulo para o seu dever, ainda que este dever deva ser o seu deleite. Essa é a mais pura verdade. Observe que ele chama tudo o que há nele para se lembrar de todos os benefícios do Senhor. As nossas energias devem ser apropriadamente convocadas para que possamos fazer as nossas tarefas de maneira correta. Tudo o que há em Deus não pode ser louvado com menos do que tudo o que há em nós. Amém, meus irmãos? Vejam só do versículo 3 ao 5 o que Davi nos diz. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aqui Davi começa a lista das bênçãos que recebeu, que ele repete como argumentos e temas deste louvor. O pecado perdoado é, na nossa experiência, um dos melhores consolos da graça, uma das principais dádivas de misericórdia. Na verdade, a preparação necessária para que se aproveite tudo o que as segue. Até que a iniquidade seja perdoada, a cura, a redenção e a satisfação são bênçãos desconhecidas, tá? E o perdão é o primeiro na ordem da nossa experiência espiritual e, de certa forma, o primeiro em importância. Quando a causa desaparece, ou seja, a iniquidade, o efeito cessa. A doença de alma e corpo veio ao mundo pelo pecado e como o pecado é erradicada. As doenças corpóreas, mentais e espirituais irão desaparecer até que morador nenhum dirá: enfermo estou. Vocês creem nisso? O caráter do nosso Pai Celestial tem muitas facetas, meus irmãos, pois tendo perdoado como juiz, Ele cura como médico. Ele é para nós tudo o que precisamos, sim, conforme as nossas necessidades exigem dele, e as nossas fraquezas apenas o revelam de formas que ainda não o conhecemos. O Senhor nos redime da morte espiritual em que nós caímos e da morte eterna que deveria ter sido a consequência do nosso pecado. Se a morte, a penalidade pelo pecado, não tivesse sido removida, então o nosso perdão e a nossa cura teriam sido porções de salvação incompletas, apenas fragmentos e apenas de pequeno valor. Mas a remoção da culpa e do poder do pecado é adequadamente acompanhada pela revogação da sentença de morte que tinha sido proferida sobre nós. Glória ao nosso grande substituto que nos libertou e impediu que caíssemos na cova, dando a si mesmo como nosso resgate. O nosso Senhor não faz nada pela metade, meus irmãos.
Ele não dará uma pausa à sua mão até que tenha feito o máximo pelo seu povo. Limpeza, purificação, cura, redenção não são suficientes. Ele precisa torná-los reis e coroá-los, e a coroa deve ser muito mais preciosa do que se fosse feita de coisas corruptíveis como ouro ou prata. Ela está salpicada de pedras preciosas e forrada com o veludo da benignidade. É adornada com as joias da misericórdia, mas um forro de ternura suaviza para o uso. Que coisa linda, não é verdade? Amados do Senhor, esse texto está nos dizendo que o nosso pecado nos privou de todas as honras. Uma condenação foi proferida contra nós por traição. Mas aquele que remove a sentença de morte, redimindo-nos da destruição, também nos restaura mais do que todas as nossas honras presentes. Deus nos irá coroar e nós não o coroaremos? É claro que sim. Que a nossa alma possa se levantar e lançar a sua coroa aos pés de Deus e em humilde reverência adorá-lo. Sim, aquele que nos exalta de uma forma tão grandiosa, levantando-nos do monturo e colocando-nos entre os príncipes, deve ser adorado por cada um de nós. Louvado seja Deus! É certo que somente o cristão pode ser cheio de satisfação, pois somente Deus pode nos satisfazer. Muitas pessoas mundanas estão saciadas, mas nenhuma satisfeita. O nosso Senhor nos concede realmente bens e não brinquedos inúteis e prazeres ociosos. E Ele está sempre concedendo estes bens, de modo que em todos os momentos Ele está enchendo a nossa alma de bens, nos fazendo renovar como a águia. Assim se completa a interminável cadeia da graça. O pecado é perdoado, o seu poder é subjugado e a sua punição desviada, e nós somos honrados, abastecidos e a nossa própria natureza é renovada, até que sejamos como crianças recém-nascidas na casa de Deus. No versículo 6 e 7, Davi nos diz o seguinte: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor não abandona os pobres e necessitados para que pereçam nas mãos dos inimigos, mas age a favor deles, pois Ele é o Salvador dos pobres e o carrasco dos cruéis. Quando seu povo estava no Egito, Ele ouviu os seus gemidos e os tirou de lá, mas lançou Faraó no Mar Vermelho. A injustiça do homem pode receber compensação pela mão de Deus. A misericórdia para com os seus santos exige a vingança aos seus perseguidores, e Ele a fará. Estejam certos disso. O sangue dos mártires não será derramado em vão, meus irmãos. Nem o gemido dos que confessam a Deus na prisão deixará de ser esquadrinhado. Todas as injustiças serão corrigidas, todos os oprimidos serão vingados. A justiça pode às vezes deixar os tribunais dos homens, mas ela permanece no tribunal de Deus. Pois cada pessoa reta e honesta irá bendizer a Deus. Se ele se descuidasse do bem das suas criaturas, se negligenciasse a administração de justiça, se ele permitisse que os opressores cruéis escapassem, no final, nós teríamos mais razões para tremer do que para nos alegrar. Mas, entretanto, as coisas não são assim, pois o nosso Deus é um Deus de justiça e por ele as ações são avaliadas. Ele repartirá a sua porção aos orgulhosos e fará com que o tirano morda o pó. Sim, ele frequentemente visita o perseguidor arrogante durante esta vida, de modo que o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Versículo 8 nos diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Aqueles com quem Deus lida são pecadores. Por mais que Ele os favoreça, eles são culpados e precisam da misericórdia das suas mãos. Não fosse isso, meus irmãos, estaríamos perdidos. Vejam só o versículo 9 e 10. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O Senhor nos acusa algumas vezes, pois não pode suportar que o seu povo abrigue o pecado em seus corações, mas não nos castigará para sempre. Tão logo nos voltemos para Ele e abandonemos nossos maus caminhos, Deus encerrará sua contenda conosco. Ele pode encontrar causa constante para contender conosco,
pois nós sempre temos algo em nós que é contrário à sua santa vontade, mas ele se abstém para que nossos espíritos não fraquejem diante dele. Lembrem-se, meus irmãos, quando os filhos de Deus se afastam dos seus pecados, Deus logo se afasta de suas punições. Versículo 11 e 12 nos diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ilimitada para os seus escolhidos é a misericórdia do Senhor. Não há nada que possamos comparar a ela. Não há como medi-la. Não mais do que a altura do céu ou o céu dos céus. Quem pode alcançar a primeira das estrelas? E quem pode medir os limites do universo delas? Mas como é grande a sua misericórdia! Toda esta misericórdia, meus irmãos, é para com os que o temem. Não se esqueçam disso. Deve haver uma reverência humilde e sincera à autoridade divina, ou nós não poderemos experimentar a sua graça. Amados do Senhor, vejam que versículo glorioso é esse. O pecado é removido de nós por um milagre de amor. E é removido para tão longe que a distância é incalculável. Os nossos pecados se foram. Jesus os levou embora. Até o ponto onde o lugar do nascer do sol é afastado do ocidente, onde o sol afunda quando termina a sua jornada diária. Até lá, os nossos pecados foram levados pelo nosso bode expiatório há quase 20 séculos. E agora, se forem procurados, não serão encontrados. Não existirão. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Os pais sentem por seus filhos, especialmente quando estão sofrendo, e se pudessem, trocariam de lugar com os seus filhos, pois atingir o âmago de seus gemidos e suspiros é o desejo de todo pai diante de um filho que sofre. Igualmente sensível com relação a nós é o nosso Pai Celestial. Nós não adoramos a um Deus de pedra, meus irmãos, mas ao Deus vivo, que é a própria ternura. Nesse momento, ele está se compadecendo de nós, pois a palavra está no tempo verbal presente. A sua piedade jamais deixa de fluir e nós jamais deixamos de precisar dela. Vejam só o versículo 15 e o 16. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. O homem vive sobre a erva e vive como a erva. Ele tem uma beleza e uma graça, como tem os campos, quando estão amarelados com botões de ouro. Mas, ai, que vida curta, não é verdade? Nem bem chega, o homem já se vai. Um relance de beleza, nada mais. O homem nem é mesmo como uma flor na estufa, nem em um jardim protegido. Ele cresce segundo a natureza, e a sua beleza vai sendo desenvolvida de forma desprotegida. Ele ocorre 1000 riscos de chegar a um rápido fim. Assim também deve acontecer com tudo que vem da carne, até mesmo as suas maiores excelências e virtudes naturais. Pois o que é nascido da carne é carne, e por isso é apenas como a erva que seca se apenas um golpe de vento a atingir. Felizes aqueles que, nascidos do alto, têm em si uma semente incorruptível que vive e permanece para sempre. Vejam o versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Como é vasto o contraste entre a flor que seca e o Deus eterno. Como é maravilhoso que a sua misericórdia conectasse a nossa fragilidade com a sua eternidade e nos tornasse também eternos. Desde a eternidade passada, o Senhor via o seu povo como objetos de misericórdia, e como tal, Ele os escolheu para que participassem da sua graça. O Senhor não muda, meus irmãos. Ele tem misericórdia sem fim, assim como sem início. Jamais aqueles que o temem descobrirão que seus pecados ou suas necessidades esgotaram a grande profundeza da graça de Deus. A questão principal é: nós o tememos? Se elevarmos aos céus o nosso olhar com temor filial, poderemos ter a certeza de que o olhar do amor paterno jamais será removido de nós por toda a eternidade. Amém? A misericórdia, aqueles com quem o Senhor faz um concerto,
é assegurada pela justiça. É porque ele é justo que ele jamais revoga uma promessa ou deixa de cumpri-la. Os nossos filhos crentes e a sua descendência sempre verão que a palavra do Senhor é a mesma, sempre. A eles, ele exibirá a sua graça e os abençoará como nos abençoou. Agora, notem algo muito importante que parte dos cristãos acabam ignorando quando leem esse texto. Os filhos dos justos não têm a promessa da misericórdia do Senhor sem condições. Não. Os pais devem ser obedientes e também os filhos. Os que são verdadeiramente devotos obedecem aos mandamentos do Senhor cuidadosamente. Que a nossa descendência possa ser uma raça atenta, uma raça cuidadosa e uma raça observadora, ansiosa por conhecer a vontade do Senhor e motivada a segui-la plenamente. Então, a sua misericórdia os enriquecerá e honrará de geração em geração. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Vejam, meus irmãos, que Deus não é um soberano delegado para quem um trono é estabelecido por outra pessoa. Ele é um autocrata e o seu domínio se origina de si mesmo e é sustentado pelo seu próprio poder. Esta soberania inigualável é a garantia da nossa segurança, a coluna sobre a qual a nossa confiança pode com segurança se apoiar. Versículo 20 diz assim: bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Os anjos poderosos que habitam mais perto do que nós daquele trono preparado, no qual ainda não temos permissão para tocar, eles veem mais de perto a glória que devemos adorar. Aquele que deu a força angelical, seja dedicada toda a força angelical. Eles são os seus anjos e por isso não devem ser lentos para cantar os seus louvores. Nós fomos instruídos a obedecer aos mandamentos de Deus e falhamos. Mas esses espíritos que não falharam, cuja bênção é jamais ter transgredido, deem ao Senhor a glória da sua santidade. Vejam só o versículo 21, amados do Senhor. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Todas as criaturas fazem parte dos exércitos do Senhor. A ave no ar e o peixe no mar, e o que quer que passe pelos caminhos do mar, devem todos se unir em louvor ao seu Criador de acordo com a melhor da capacidade que cada um tiver. Davi desejava que cada servo do palácio do Senhor se unisse a ele e todos ao mesmo tempo cantassem os louvores do Senhor. Todos os servos do Senhor devem bendizer o nome do Senhor. Versículo 22 nos diz o seguinte: bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Davi não se satisfez apenas em chamar os outros, sem que ele mesmo participasse. Não, ele não cometeu esse erro. Ele diz: ó minha alma, vem para casa, para ti mesma e para o teu Deus, e permite que o teu pequeno mundo dentro de ti acompanhe o ritmo e o tom das esferas que estão ressoando o louvor do Senhor. Ó Senhor infinitamente bendito, favorece-nos com essa mais alta bênção de estar para todo sempre completamente dedicados a bendizer-te. Em nome de Jesus, o teu Filho amado e nosso eterno Salvador. Que esta seja uma realidade presente hoje em nossas vidas. Amém. Glória a Deus por mais uma pérola de salmo que nos enche de alegria, que nos enche de esperança e paz. Amados do Senhor, agora nós iremos orar. Por favor, coloquem um pedido de oração de vocês nos comentários para que possamos continuar orando durante a semana também. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti cheios de gratidão e louvor. Bendizemos o Teu santo nome, ó Senhor, e não nos esquecemos dos inúmeros benefícios que Tu tens nos concedido. Tu és o Deus que perdoa nossos pecados e sara nossas enfermidades. Reconhecemos a Tua misericórdia abundante e a Tua graça que nos redime da perdição. Coroa-nos com a Tua benignidade e misericórdia, renovando nossas vidas como a águia. Agradecemos porque Tu, Senhor, fazes justiça aos oprimidos e revelaste, ó Senhor, os Teus caminhos a nós, assim como fizeste a Moisés e aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso és Tu, longânimo e grande em benignidade. Não nos trataste segundo os nossos pecados e não nos recompensaste segundo nossas iniquidades. Ó Senhor Deus, a Tua compaixão, Senhor, é tão alta quanto os céus estão acima da terra
e tão distante quanto o Oriente do Ocidente. Assim afastaste nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de teus filhos, tu, Senhor, te compadeces de nós. E é por isso que te adoramos. Conheces, Pai, a nossa estrutura. Então lembra-te de que somos pó. Contudo, em tua infinita bondade, nos abençoe, Deus, por favor, de maneiras que não merecemos. Por favor, faça isso. Sabemos que nossos dias são como a erva que floresce e logo se vai, mas a tua benignidade, Senhor, é de eternidade a eternidade sobre aqueles que te temem. Tua justiça alcança os filhos dos filhos daqueles que guardam a tua aliança e se lembram dos teus mandamentos para os cumprir. Tu, Senhor, estabeleceste o teu trono nos céus e o teu reino domina sobre tudo. Nós bendizemos aos anjos que cumprem as tuas ordens, aos exércitos celestiais que executam a tua vontade e a todas as tuas obras em todos os lugares do teu domínio. Bendizemos a ti, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso louvor. Que a tua graça continue a nos envolver e que possamos viver em louvor constante ao teu santo nome. Oramos a ti, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deem o like de vocês, não esqueçam de fazer isso, por favor. E que vocês compartilhem esse vídeo com seus contatos. Façam isso, por favor. Aproveitem para deixar seus pedidos de oração, para que possamos orar durante a semana também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.